Boa noite. Então vamos lá fazer a nossa aulinha de hoje. E na proposta da minha ementa, na construção do meu plano de aula, bem no início do semestre, eu segui igual o semestre passado. E aí eu procurei conhecer as questões da colegiada para que a gente trabalhasse de forma prática para atender às necessidades da colegiada, tanto na B1 quanto na B2. Só que a B1 a gente teve um período muito atípico, a gente ficou muito tempo longe da sala de aula e muito tempo longe da nossa conversação, do nosso cotidiano, que acabou que a prova foi mais que uma prova pesquisada e que vocês tiveram, de fato, uma semana para pesquisar a prova e me remeter através do e-mail, uma prova remota e completamente diferente dos padrões de provas que eu já tinha trabalhado ao longo da minha vida de docente e ao longo desse período de ideia moderna, de tecnologia que a gente vem vivendo. E essa eu acho que é o nosso maior aprendizado desse período de quarentena, e uma palavrinha que combina muito com o nosso texto, que é a palavra resiliência, né? Então a gente tem sempre que estar preparado para as situações da vida, e isso foi uma situação de muito aprendizado, tanto para mim, enquanto docente, enquanto pessoa, enquanto mãe, e para vocês também, enquanto profissionais, enquanto alunos, enquanto tudo que a gente tem de legado de pessoa. E uma coisa que me chamou a atenção essa semana, quando eu estava organizando os textos, é o capital humano e o capital social, que são textos que nós vamos trabalhar. E isso nos remete à ciência que eu amo muito e que eu me dedico a minha vida a estudar, que é a economia. Então, o capital social não é um ente econômico, é um ente social, como o nome já diz, que tem o intuito de agregar, ou seja, de absorver o que se tem de melhor no ente econômico, no capital de fato, para juntar as pessoas e melhorar o cotidiano da vida dessas pessoas. Ou seja, é um elemento social que, à medida em que nós, seres humanos, nós indivíduos, vamos utilizar em conjunto, vai aumentar o ente econômico. Então, é uma palavrinha que nós já conhecemos muito bem, que é uma palavra de equilíbrio, e esse equilíbrio a gente estudou bem no início das nossas aulas, que é uma palavra que o NEST trouxe pra gente, que é essa cooperação mútua que a gente tem vivido e esse tempo todo que nós estamos nessa quarentena, e ao longo do nosso primeiro contato, da nossa convivência, né, quando nós nos conhecemos há um tempo bem recente, a gente vem trabalhando esses conceitos e aprimorando esses conceitos, e a vida tem nos dado essa oportunidade de aprimorar ainda mais os conceitos. E o outro capital, que é o humano, é o nosso nível de conhecimento, ou seja, a nossa habilidade, o nosso conhecimento científico, o nosso conhecimento de vivência, que é o nosso conhecimento popular, e como a gente vai fazer com isso. Que adianta se ter conhecimento, que adianta ter vivência e entendimento se a gente não souber utilizar, não souber viver em sociedade e fazer com que esse conhecimento ele venha render de fato bons frutos para a nossa vida cotidiana. Então, é com essa fala, com essa reflexão que nós começamos a nossa aula de hoje. A gente ainda vai terminar a aula lá do Durkheim, do suicídio, que nos exercícios que eu organizei para a nossa prova colegiada, eu associei sempre a teoria com relações da nossa vida, da nossa vivência, do nosso cotidiano. E aí eu coloquei pontos importantes para que sejam estudados no texto, que é a resenha que o Cristiano das Neves ele elaborou, que é um texto muito prático do Durkheim, que ele apresentou os pontos importantes do texto e os pontos altos dos textos, os pontos críticos que a gente precisava entender e estudar. E eu coloquei aqui no nosso exercício um tema muito atual, que é o tema da baleia azul. Ficou muito conhecido porque ele foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação e foi um tema de reflexão que a gente pensou bastante sobre esse tema, e eu associei aquele desafio lá proposto pelos jovens, pelos adolescentes da internet, com essa profundidade do texto que Durkheim nos apresentou como o suicídio. E
Nessa perspectiva, a gente vai responder as 3 questões do exercício. Então, vocês podem utilizar o texto que eu encaminhei para vocês. Já tinha encaminhado antes esse texto e aí vocês começaram a dizer para mim que não sabiam mais onde estava, e é completamente normal, né? Porque a gente passou quase um mês e uma semana sem utilizar esse texto. Então, de repente, ele está no cantinho guardado, mas eu já encaminhei para todo mundo. Eu tenho certeza que vocês já receberam, então a gente tem essas 3 questões para solucionar. E lá nas questões, eu pedi que vocês fizessem 2 pesquisas de momentos atuais. Vocês podem ficar à vontade para buscar em qualquer site de busca, mas a proposta que eu faço é que vocês busquem no Google Acadêmico para os textos surgirem de forma diferenciada, que vocês tenham qualidade dos textos científicos, para facilitar o nosso entendimento. Então, vamos lá. Lá nas perguntas, primeiro eu pergunto o que vocês entenderam do texto do Durkheim acerca do suicídio, por que ele classificou que o suicídio era o retrato da época, que ele poderia dizer que era um retrato, aquela coisa que é uma fotografia, um retrato. É uma vivência parada, né? Representa a verdade? Representa, mas ele não é dinâmico, né? Ele está estático. Então, por que o Durkheim disse que era o retrato da sociedade atual? Porque na época em que ele escreveu, era muito comum a quantidade de suicídios e buscava-se explicações pelaquela grande quantidade. Então, a gente vai começar lá com essa pergunta, né? Por que era o retrato? O que estava acontecendo no mundo no período em que Durkheim ele tentou entender esse fenômeno social muito complexo? E quando vocês estiverem solucionando as questões, vocês vão ver que eu peguei um sociólogo atual e ele perguntou isso, né? Por que nós nos questionamos tanto quando encontramos uma pessoa que tirou a própria vida, e por que a gente começa a idealizar que aquela pessoa tinha uma vida perfeita e que necessariamente ela jamais precisaria de alguma coisa para preencher algum vazio, e por que ela comete um ato de tanta profundidade que o Durkheim lá ele classificou como positivo ou negativo, dependendo do ponto de vista em que era visto, em que era tratado. E aí depois eu já pergunto sobre taxas de suicídio, como o mundo moderno, o século XXI, ele tem se comportado com esse fenômeno social, se as taxas elas diminuíram ou elas permanecem estáticas, ou nós estamos vivendo um momento da sociedade em que ficou em segundo plano porque outros fatores, outros fatos, outros assuntos eles têm norteado a nossa vida e que de repente a gente não consegue mais nos preocuparmos como um fato que o Durkheim ele considerou como causas sociais de extrema necessidade e que a sociedade ela precisava intervir ou ela precisava entender ou conhecer quais eram os fatos que levariam a uma atitude tão drástica de um indivíduo que, ciente dos seus atos, ia tirar a própria vida. Então, lá nas perguntas, nas 3 perguntas, vocês vão utilizar o texto resenha, mais a pesquisa que vocês vão fazer sobre o joguinho lá na internet da baleia azul e a situação do mundo atual, como o mundo se comporta, como o mundo moderno, como as relações sociais concretas do nosso cotidiano, elas vão representar pontos positivos ou negativos para que inúmeras pessoas, como ele descreveu lá, retrato, grupos profissionais, núcleo familiar, religião, política, venham interferir na vida de um indivíduo para que ele venha ao ápice de tirar a própria vida. Então, é isso o exercício que vocês têm para responder. A priori, nós vamos fazer esse exercício no nosso computador, no nosso Word. Lá tem as instruções de como que vocês vão preencher as respostas. É na mesma perspectiva que a gente tem feito os outros trabalhos, estudo dirigidos, então perguntas e respostas.
Então vocês sintam-se à vontade para responder. Tem lá um desafio, eu estou desafiando vocês a saírem um pouco da zona de conforto, um pouco do previsível e além disso. E aí depois lá eu coloquei possíveis datas e eu coloquei as datas para metade ou finalzinho do mês, então vocês vão ter teoricamente aí mais uma semana, 2 semanas para vocês me encaminharem esse exercício. E aí eu coloquei lá a quantidade de pessoas que vocês podem formar um grupo, e a ideia é de discussão, de conversar, de interagir com o grupo e de buscar uma resposta, e uma resposta que tenha, na verdade, um pouquinho do pensamento de cada pessoa. Vocês venham definir uma resposta e que essa resposta ela venha representar o que o grupo pensa, ou quase o que o grupo pensa, observando o posicionamento de cada um. Então coloquei os grupos com uma quantidade reduzida de pessoas para que não gere tanta polêmica igual a gente teve no nosso grupo lá da tragédia dos comuns, que alguns grupos tiveram muita dificuldade pela quantidade de material, pela riqueza de material. Então essa é a proposta, é um desafio para que vocês possam fazer nessas 2 semanas, para que vocês possam conversar, entender a natureza desse fenômeno social proposto por Durkheim, colocar elementos do nosso cotidiano, da nossa vida atual, e quais são as interferências, como esse fenômeno social ele tem se propagado através do tempo, e qual a reflexão que o Durkheim deixou no texto dele, O Suicídio, e como foi absorvido isso pela sociologia enquanto ciência social, enquanto ciência de representação da nossa vivência e do nosso legado na sociedade. Então é isso, essa é a proposta, e eu quero que vocês sintam-se à vontade para essa semana vocês começarem a construir esse texto, e que esse texto tenha uma representação de tudo que nós conversamos e da nossa vivência tanto física lá na nossa sala de aula, como da nossa vivência do momento que a gente está vivendo, que é uma vivência diferenciada, né? Mas a gente não está longe. Lembrando sempre que eu disse para vocês que eu estou disposta a responder, a conversar com vocês em qualquer canal que vocês venham me perguntar. Tenho respondido no Instagram, tenho respondido no WhatsApp, tenho respondido no e-mail. Então fica nessa mesma lógica de encontro. Então os nossos encontros só mudaram de endereço lá da nossa sala, e nós estamos nos encontrando em outros lugares, que nós estamos nos encontrando agora através da tecnologia. Então boa noite, quero pedir desculpa por essa cara cansada, porque eu não tenho mais nem ideia de que horas são. Eu fiquei esperando a noite adentro para fazer esse vídeo, quando a casa está a silêncio, para a gente conseguir conversar e se concentrar. Então muito obrigada, boa noite para vocês. Boa madrugada, e amanhã já está disponível todos os exercícios, e estará disponível também a aula de filosofia. Bye e até mais.